Um novo tipo de congelamento de rendas de casas poderá estar a chegar a Portugal. De acordo com o programa Mais Habitação, que aguarda promulgação do Presidente da República, quem comprar casas para arrendar não poderá colocar a nova casa a arrendar por um montante que exceda em mais de 2% o valor da última renda, caso tenha havido contrato de arrendamento nos 5 anos anteriores. Mesmo quando já não existam contratos de arrendamento em vigor, o novo proprietário de uma casa terá agora de verificar se existiu algum contrato nos últimos 5 anos e qual o valor da renda que foi cobrada pelo anterior proprietário, sendo que o novo proprietário ficará assim obrigado a respeitar o limite de 2% sobre a renda praticada nos últimos 5 anos. Segundo o diploma do Governo, quando o contrato de arrendamento imediatamente anterior não tenha sido objeto de uma ou mais atualizações legalmente permitidas, ao valor da renda inicial podem ainda ser aplicados os coeficientes anuais referentes à inflação. Esta medida deverá vigorar até 2029, sendo que o objetivo do Governo é que esta regra se aplique às rendas muito inflacionadas nos contratos que excedam os limites gerais do preço de renda por tipologia previstos na lei. O novo limite de 2% para as rendas foi uma das medidas incorporadas no pacote de habitação e tem vindo a ser desenvolvida pelo Governo há algum tempo, já quando Pedro Nuno Santos era o ministro responsável pela pasta da habitação. Agora, esta medida é implementada num momento em que os preços das rendas ainda impõem desafios significativos às famílias, com taxas de esforço que se encontram muito elevadas. Embora esta medida proposta pelo Governo possa conter o aumento das rendas que se tem vindo a verificar em Portugal, é importante observar que a medida também pode ter consequências negativas. Em Portugal, a limitação dos aumentos das rendas foi uma medida que já foi experimentada no passado. António de Oliveira Salazar, que foi o líder político de Portugal durante a maior parte do século XX, adotou várias políticas económicas e sociais durante o seu regime, incluindo o congelamento das rendas das casas. Existiram, na altura, várias razões que contribuíram para essa decisão. Durante o governo de Salazar, Portugal adotou uma abordagem económica fortemente intervencionista, conhecida como Estado Novo, que visava controlar vários setores da economia. O congelamento das rendas fazia parte dessa política de controle, permitindo ao governo regular os preços do mercado residencial e evitar aumentos excessivos nas rendas das casas. A medida de congelamento das rendas foi vista na altura como uma medida para manter a estabilidade social, evitando aumentos bruscos nos custos de habitação que poderiam causar insatisfação entre a população. Essa intenção também se alinhava com a visão autoritária e paternalista do regime de Salazar, que procurava manter o controle sobre a sociedade. Ao congelar as rendas, o governo conseguiu proteger os inquilinos de aumentos excessivos nos arrendamentos, garantindo alguma estabilidade e segurança habitacional para toda a população. Desse modo, o governo de Salazar conseguiu evitar agitações sociais e protestos que poderiam surgir em resposta a eventuais aumentos de rendas, ajudando a manter assim a ordem pública. No entanto, é importante notar que a decisão de congelamento das rendas das casas tomadas na altura e que, em moldes diferentes, se vai mantendo em algumas situações até hoje em dia, também provocou muitos problemas no mercado imobiliário. O congelamento das rendas que ocorreu em Portugal desincentivou os proprietários ao longo dos anos a investir em propriedades para arrendamento, já que os retornos financeiros eram limitados. Essa situação levou a uma redução na construção de novas casas para arrendar e na disponibilidade das casas já existentes para o mercado de arrendamento. A desigualdade que foi criada entre inquilinos e proprietários levou ao fortalecimento da cultura de compra de casa própria que se encontra enraizada em Portugal. Adicionalmente, a falta de incentivo ao investimento pode ter contribuído para a deterioração da qualidade das habitações disponíveis para arrendamento, já que os proprietários foram tendo cada vez menos recursos para realizar a manutenção e melhorias nos seus apartamentos. O congelamento das rendas, que ocorreu em Portugal ao longo de várias décadas, levou à deterioração dos edifícios em cidades como Lisboa e Porto. Com as rendas congeladas, vários proprietários enfrentaram dificuldades financeiras para realizar a manutenção adequada dos seus edifícios. Quando os proprietários não podem aumentar as rendas para cobrir os custos de manutenção e realizar melhorias, pode haver um incentivo para negligenciar a manutenção ou optar por soluções mais baratas e de baixa qualidade para os problemas das suas habitações. O efeito cumulativo da falta de manutenção e investimento em edifícios com rendas controladas levou a um declínio geral na qualidade de muitas habitações em Portugal, nomeadamente nos centros das principais cidades portuguesas. Nos últimos 10 anos, e com alguma liberalização que surgiu no setor do mercado imobiliário em Portugal, a situação começou a mudar. A reabilitação urbana em Portugal nos últimos anos ocorreu por várias razões, muitas das quais estão relacionadas com a necessidade de requalificar áreas urbanas antigas e degradadas, promover o desenvolvimento sustentável das cidades e melhorar a qualidade de vida dos habitantes.
Também a crescente atração de turistas e estrangeiros com maior poder de compra para Portugal nos últimos anos criou um enorme incentivo para que os centros das cidades fossem revitalizados. O aumento no turismo incentivou os proprietários portugueses a investirem na melhoria da aparência dos edifícios, de modo a atrair visitantes e promover o desenvolvimento económico de várias cidades em todo o país. Muitos edifícios antigos nos centros das cidades, como Lisboa e Porto, passaram por processos de renovação e restauração. Isso incluiu a revitalização de fachadas, reparos estruturais e a preservação de elementos arquitetónicos históricos, resultando numa aparência estética mais atraente. O investimento público e privado em infraestrutura urbana também levou a melhorias estéticas nos edifícios. Projetos de urbanismo que levaram à introdução de novos edifícios com designs interessantes, melhorias nas ruas, calçadas, iluminação pública e espaços verdes que foram surgindo nos últimos anos em Portugal, contribuíram para a criação de um ambiente mais agradável e bonito. A reabilitação urbana de áreas antigas e degradadas, bem como a renovação de destinos turísticos populares, contribuiu para tornar Portugal mais atrativo e competitivo no cenário do turismo internacional. Todas estas melhorias que ocorreram em Portugal ao longo dos últimos anos criaram, no entanto, um fenómeno de gentrificação em várias cidades portuguesas como Lisboa e Porto. A gentrificação é um processo urbano complexo que envolve a transformação de bairros anteriormente degradados em áreas mais atraentes e de maior valor, muitas vezes acompanhada por um aumento nas rendas e nos preços das casas. Embora possa ter efeitos positivos, como a revitalização de espaços urbanos, também pode causar impactos negativos, como a expulsão de residentes de classes mais baixas e a perda da identidade cultural dos bairros. A crescente popularidade de Lisboa e Porto como destinos turísticos e de residência para estrangeiros e nómadas digitais levou a um aumento do interesse de investidores estrangeiros no setor imobiliário. Isso resultou numa procura cada vez maior por propriedades, impulsionando os preços e, consequentemente, empurrando as classes médias portuguesas para as periferias das grandes cidades. Em Portugal, há um grave problema de falta de habitação a custos que os portugueses podem pagar. É um problema generalizado a todo o país, mas especialmente agravado nos centros urbanos. Os salários dos portugueses não têm acompanhado, nem de perto nem de longe, o valor pedido pelas habitações. A classe média continua a ficar de fora das oportunidades que vão surgindo no mercado imobiliário, pois os preços pedidos pelas casas já existentes ou pela construção de casas novas são proibitivos para a esmagadora maioria das famílias portuguesas. As cidades frequentemente procuram um equilíbrio entre o desenvolvimento económico e a preservação da diversidade cultural e social. Muitos argumentam que esse equilíbrio deixou de existir em muitas cidades portuguesas. Um recente estudo realizado para a Fundação Francisco Manuel dos Santos analisou os problemas relacionados com a habitação em áreas urbanas e chegou a conclusões importantes. De acordo com o estudo, os desafios habitacionais requerem abordagens estruturais e previsíveis. Embora medidas como o controle de rendas ou restrições à procura possam ser consideradas, elas devem ser aplicadas com cautela e de forma temporária. O estudo enfatiza que medidas de apoio à habitação, como subsídios para inquilinos ou proprietários com empréstimos, devem ser de curto prazo. Quanto ao controle de rendas, este deverá ser limitado em termos de duração e de alcance. No que diz respeito às restrições do alojamento local, elas são vistas como justificadas, mas devem ser adaptadas de forma específica a cada localidade. O foco principal, de acordo com o estudo, deve estar em medidas estruturais que possam trazer confiança e previsibilidade ao mercado habitacional. O estudo destaca a necessidade de mudanças a longo prazo, como estimular a oferta de habitação, repensar o uso do território e garantir que tais medidas comecem a ser implementadas agora para surtirem efeito daqui a alguns anos. No entanto, o estudo reconhece a necessidade de tomar intervenções imediatas de forma a poder lidar com as situações mais críticas. Sobre a possibilidade de controlar as rendas, os autores do estudo advertem que, embora possa ser uma medida necessária em momentos de crise, tal decisão poderá causar distorções no mercado imobiliário e efeitos difíceis de controlar. No caso concreto da limitação do aumento das rendas a apenas 2% do seu valor anterior, tal como proposto pelo Governo no pacote Mais Habitação, esta limitação poderá desencorajar o investimento no mercado residencial, resultando num efeito oposto ao pretendido, que é o de aumentar a disponibilidade da habitação. Esta situação será muito danosa para os proprietários em algumas situações, visto que o valor da última renda poderá estar significativamente desatualizado em relação aos preços de mercado atuais. Isso pode ser devido não apenas ao facto de o contrato ter sido celebrado há algum tempo, mas também a várias circunstâncias específicas que levaram o proprietário anterior a cobrar uma renda substancialmente abaixo do valor de mercado.
O facto da limitação futura de renda possa ser aplicada a todos os proprietários, incluindo os novos proprietários que queiram fazer novos contratos de arrendamento, poderá ter um efeito negativo e desencorajar o investimento no mercado habitacional, o que poderá resultar na redução de investimentos e de casas para arrendar. A medida de limitação do aumento das rendas a 2% pode ajudar a garantir estabilidade financeira e proteger os inquilinos já existentes que arrendam casas atualmente, bem como ajudar a prevenir a gentrificação excessiva em vários bairros das grandes cidades portuguesas. Por outro lado, esta medida tomada pelo governo poderá novamente criar vários problemas num futuro próximo, tais como o desincentivo ao investimento imobiliário e à manutenção das habitações, a distorção no mercado de arrendamento e consequente escassez da oferta de casas para arrendar em Portugal. O decreto da Assembleia da República relacionado ao pacote Mais Habitação já foi concluído e publicado no site do Parlamento. O próximo passo será a promulgação pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e, se não houver objeções, a publicação em Diário da República.